Conversei com elas bastante hoje, cada uma que tinha dúvida. E todos, né? É um prazer imenso tê-las aqui nesse momento de compartilhamento de conhecimentos. Esse é um evento, uma palestra realizada pela Soroptimist, que é uma organização mundial de voluntárias, que oferece para mulheres e meninas acesso à educação e ao treinamento necessário para que elas alcancem a autonomia econômica. O termo, ele tem a origem das suas palavras latinas, soror, que quer dizer irmã, e optima, que significa ótimo, ou seja, melhor para as mulheres. A Soroptimista administra projetos e programas de serviços voluntários, atuando isoladamente ou em parceria com outras instituições. Os principais programas da Soroptimist International of the America são Viva o Seu Sonho, Educação e Capacitação para Mulheres, o Sonhe e Realize, Apoio Profissional para Meninas. Ambos têm como objetivo ajudar mulheres e meninas a conquistar a sua realização pessoal e profissional, apoiando sua inserção no mundo do trabalho, além também de desenvolver trabalhos contra a violência contra a mulher. Eu quero pedir para vocês avisar se o áudio está ok, se estiver muito baixo, vocês, por favor, podem mencionar aí no chat. E agora eu queria passar a palavra para a presidente, dona Undina Gerbasi, por favor, boa noite. Ok, boa noite. É um prazer estar aqui com vocês para esta conferência a respeito do Sonhe e Realize, né? Uma orientação profissional para meninas. O foco, então, dessa palestra, né? As sorotimistas também chamam de conferência, para essas meninas nessa faixa etária, para diminuir dúvidas a respeito do seu perfil profissional. Elas já fizeram, já foi enviado para elas antecipadamente um teste para fazerem a sua aí, como estão, né? Então, é um programa, é um dos programas que a Soroptimista desenvolve, entre todos os outros, sempre voltados para a mulher, né? É o foco principal da organização Soroptimista. Então, que seja uma excelente palestra, muito bem-vindo, Wesley, muito prazer em conhecê-lo, né? E está aí, então, com Dona Antônia, que pode dar continuidade ao nosso assunto. Bem. Obrigado, dona Undina, pelas palavras. Essa conferência, palestra, tem em média duração de 1 hora. Nós preparamos aqui uma lista de perguntas, mas à medida que vocês forem tendo dúvidas, à medida que as respostas forem sendo dadas, vocês podem anotar as perguntas e colocando no chat, e depois nós vamos tentar, dentro desse tempo, fazer essas perguntas, tá? Eu vou apresentar, então, a Antônia Braz, de maneira breve, que é a nossa conferencista de hoje. Ela é terapeuta integrativa, consteladora, professora de pós-graduação. Ela possui pós-graduação em pedagogia sistêmica, neuropsicopedagogia e gestão estratégica de pessoas, além de psicologia positiva, neurociência e também constelação familiar. Ela é formada em pedagogia, terapias integrativas e é master em programação neurolinguística. Tem 35 anos de experiência em educação e 10 anos como terapeuta. Antônia Braz foi secretária interina de Educação no município de Presidente Prudente. Atualmente é diretora do Instituto AGC, apoiando gente a crescer, na cidade também de Presidente Prudente. Ela é autora do livro Um Novo Amanhecer na Luta contra o Câncer, é coautora nos livros Coach de Carreira, Damas de Ouro, A Arte de Tirar o Máximo do Mínimo e Arte da Guerra. E, por fim, foi avaliadora do Prêmio Itaú Unicef em 2013. Antônia Braz, por favor. Boa noite. Obrigado, Wesley.
Boa noite, dona Andina, e boa noite a todos que estão aqui, né? Agradeço a participação e nós vamos iniciar a nossa palestra através de perguntas. Vai ser um talk show, né? Que chama, né? Talk show, quando a gente faz uma palestra assim com perguntas. Então, vai ser um talk show. Eu vou pedir para vocês, se possível, fecharem seus microfones, porque pode ser que às vezes haja alguma interferência e aí não consigam ouvir bem as respostas. Mas se quiserem falar, se quiserem interagir, pode levantar a mão e a gente passa a fala, tá? Então, eu vou começar a ler as perguntas aqui e vou começar de uma maneira assim muito básica, muito simples, para que a gente consiga inserir todo mundo na discussão de como desenvolver um perfil profissional. Antônio, então, o que você poderia nos dizer sobre o que é perfil profissional? O perfil profissional é a gente poder ter um autoconhecimento de qual realmente é as nossas habilidades que nós temos, o que eu me identifico, quais são as profissões que elas se adequam ao meu estilo de pensar, de agir, do que eu gosto, do que eu tenho capacidade, habilidades, competências. Não que eu não possa desenvolver novas, a gente está sempre desenvolvendo novas competências e habilidades, passamos a vida inteira desenvolvendo e se conhecendo, né? Eu digo que a gente morre sem se conhecer. Mas o perfil profissional, ele vai nos ajudar a identificar qual a melhor carreira a seguir, ou quais as melhores carreiras, né? Porque nunca é uma só. Existe sempre mais possibilidades do que uma carreira para a gente seguir na vida. Mas a gente tem certo tipo de habilidades para trabalhar. Por exemplo, algumas pessoas têm uma habilidade para trabalhar com questões manuais, outras de forma nenhuma. Umas gostam de ficar na frente do computador. Outras, se elas tivessem que ficar na frente do computador trabalhando, seria uma morte para ela, ou num caixa, por exemplo. Ela precisa andar, ela precisa se comunicar. E esse perfil vai nos ajudar a identificar esse perfil mesmo, a forma como eu gosto e me identifico com o trabalho. Certo. E além dessa dimensão que você colocou, quais são os outros âmbitos de você ter esse autoconhecimento, de você saber qual é o seu perfil? Qual é a importância para a vida como um todo, saber qual é o seu perfil profissional? Saber o perfil e qual que a gente se identifica é muito importante para você se tornar um profissional que tem alegria de sair para trabalhar, que faz as coisas com gosto, com prazer, com alegria. Eu não estou querendo dizer aqui, porque às vezes cria até uma ilusão de que você tem que fazer o que você gosta. A gente precisa fazer o que a gente gosta, mas em todas as profissões vai ter o que nós gostamos e por mais que eu goste, vai ter alguma coisa que eu não gosto. Mas se eu estiver trabalhando numa profissão onde eu faço mais coisas que eu gosto, que eu me identifico, eu vou ser uma pessoa mais feliz, mais produtiva, porque quando tem a pessoa certa no lugar certo, ela vai fazer um melhor bem-estar para ela, ela vai embora menos cansada, com mais alegria, e tem prazer de estar contribuindo, e com certeza a empresa também vai ganhar mais, porque essa pessoa é mais produtiva, que é aquilo que tem até um livro que diz, a pessoa certa no lugar certo, né? E isso é muito importante para que você seja um profissional bem-sucedido. E quando eu estou fora do meu lugar, é muito ruim para mim, é prejuízo para a minha saúde, porque eu vou trabalhar descontente, é prejuízo para a empresa. Então, e é muito importante você buscar esse perfil, e quando eu não sei do meu perfil, quando eu não busco esse autoconhecimento de realmente descobrir qual é a profissão que eu devo seguir, ou quais as profissões eu me identifico, eu corro o risco de me acomodar. Porque pela sobrevivência, pela necessidade da sobrevivência, principalmente os jovens, as meninas que estão aqui, o que acaba acontecendo muito com elas? E com todos os jovens? Existe a pressão da família. A família querendo que o jovem vai trabalhar, que o jovem se forme, que o jovem escolha uma profissão, faça uma faculdade ou um curso técnico. Então, tem uma pressão muito grande, principalmente quando está chegando aí no último ano do ensino médio. Muitas vezes, na angústia, na necessidade que, principalmente nós brasileiros, a maioria dos jovens que estão na escola pública, já sai dali tendo que trabalhar, muitas vezes ele acaba
entrando em qualquer tipo de trabalho, e eu não estou dizendo que ele não tenha que entrar, não é isso, pela necessidade, lógico que a pessoa muitas vezes entra, mas é o importante ele não se acomodar, é ele buscar realmente qual profissão ele se identifica, né? E como que eu posso fazer isso? Como é que eu posso descobrir? É só com o perfil profissional que eu vou fazer um teste aí de aptidão, de que eu me identifico, de vocação profissional? Não. O teste de vocação profissional, ele é apenas um direcionamento, um certo norte para você começar a perceber com que você se identifica. Mas o importante é visitar faculdades, né? Conhecer laboratórios das universidades, pesquisar sobre a profissão, o que ela faz. Se conseguir um estágio quando estiver estudando, melhor ainda se fosse logo no começo, para ver se realmente é aquilo que ele quer. Se tiver a oportunidade de visitar uma empresa, de fazer trabalhos voluntários, para poder começar a perceber qual profissão realmente eu quero seguir. Porque eu já percebi muito, Wesley, por exemplo, todos vocês estão aqui, que às vezes a pessoa quer muito uma profissão por status. Ou ela acha que ela é bonita, aquela profissão, que ela dá dinheiro, mas quando ela vai realmente trabalhar, muitas vezes ela vai ver que não é aquilo que ela queria. Eu lembro uma vez quando eu vi um professor fazer um teste, assim, uma dinâmica, na verdade, com um grupo, que um menino falou que era ser dentista. E aí o professor começou a questionar. Tá, você quer ser dentista, então vamos discutir e conversar sobre todos os papéis e o que o dentista precisa fazer. E por que você quer ser dentista? Porque eu vou ser doutor, vou ser chamado de doutor, vou ganhar bem. Ele foi só falando as coisas boas, né? Vou ter status, se eu ficar famoso, posso cobrar muito bem. Ele falou assim, então, agora vamos para as questões negativas. Você tem medo de sangue? Tem. Então, você vai ver sangue se você for ser dentista. Você gosta de ficar perto de uma boca com mau hálito? Uma boca suja? Ele pegou e falou, não, eu tenho nojo, eu tenho horror a isso. Imediatamente ele já desistiu de querer ser dentista. Ele viu que ele não tinha identificação nenhuma para ser dentista. Porque quando começou a pegar os pontos negativos, ele viu que ele não teria condições de lidar com aquilo. Então, eu preciso pesquisar sobre a profissão que eu quero, os pontos positivos e negativos, para que eu realmente escolha a profissão certa. Ótima resposta. Muito elucidativa. E aí eu queria, então, aproveitar e já emendar uma outra pergunta, que eu acho que todas que estão aqui devem escutar muito, que é uma frase assim, ó, se você trabalhar naquilo que você gosta, você não vai trabalhar nunca. Uhum. Só que aí a pergunta que se faz é, será que o trabalho é feito só de momentos felizes e de alegrias? Ou existem situações também que são desafiadoras e, às vezes, momentos que podem fazer aquele profissional, aquela profissional a repensar isso? Repensar no sentido assim, de como lidar com essa situação. O quanto que isso é importante ter claro no momento de você pensar o seu perfil profissional também, para, de repente, não se iludir, não desistir, de repente, na primeira barreira. Sim. Essa frase de que encontre a profissão que você realmente gosta e nunca mais vai ter que trabalhar, ela não é verdadeira. Não existe isso. Você vai trabalhar. Só que você vai trabalhar fazendo o que você gosta. E se você é apaixonado pelo que você gosta, quando vem o desafio, você tem força para superar, para buscar a solução e não desistir porque você gosta do que faz. Não existe profissão que não tenha desafios. Umas têm mais, outras têm menos. Mas, por exemplo, se me colocasse para trabalhar num caixa, era a mesma coisa que me prender. Eu não ia dar conta de ficar o dia inteiro atrás de um caixa recebendo ali, porque eu preciso sair, eu preciso conversar, eu preciso interagir, e eu não daria conta de ficar o dia inteiro num quadradinho. Entendeu? Então, o que a gente precisa? É por isso que tem que pesquisar a minha profissão. E não se iludir com essa questão de que eu nunca mais vou ter que trabalhar. Você vai trabalhar fazendo o que gosta. E aí você vai ser uma pessoa mais feliz, com mais motivação e disposição para enfrentar os desafios e buscar a solução. E sempre procurando fazer algo para aquela profissão sua
ser melhor ainda, ser mais leve, ser mais produtivo, você vai ter ideias, você vai ter sugestão, porque você está fazendo o que você gosta. Agora, precisa muito também de falar de fazer o que gosta, se esse o que eu gosto é o que eu gosto, é o que a minha família gosta. Porque existe muitas pessoas, eu, por exemplo, como terapeuta, já atendi muitas pessoas que chegam assim e falam, eu não estudei esse curso realmente porque eu queria. Foi por influência do meu pai, foi por influência da minha mãe, eu sou um profissional infeliz. Né? Por quê? Porque muitas vezes essa pessoa não escolheu o que ela realmente queria. Às vezes é família de médico. Não, na nossa família todo mundo tem que ser médico, todo mundo tem que ser advogado, todo mundo tem que ser de tal área. E não pode ser assim. As pessoas têm vocações diferentes, nós somos diferentes, e não tem esse negócio de uma família ser todo mundo da mesma profissão. Muitas vezes é da mesma profissão porque foi direcionado para aquilo, não teve nem o direito de se questionar, muitas vezes, se é isso realmente que eu quero fazer, se isso me traz realização, alegria e prazer de fazer. E além disso que você coloca, eu acho que tem algo também que é bastante decisivo nesse momento delas, né? Que é o seguinte, é uma fase da vida que tem muita pressão, que tem muita expectativa, que tem muita ansiedade, e é natural, porque é desse momento mesmo, né? Tá vendo uma mudança. O que você poderia dizer para elas para que elas consigam atravessar esse momento, olhar para as possibilidades e tentar fazer uma escolha mais acertada possível, mesmo estando pressionada, mesmo estando cheia de ansiedade, as pessoas, as amigas, os amigos, os professores, os pais, a família inteira, sempre perguntando. Às vezes, acho que elas devem viver isso, né? Encontra uma rodinha de pessoas conhecidas, e aí, o que você vai fazer? O que você vai, enfim, estudar? É uma enxurrada de perguntas, né? Mesmo diante dessa pressão toda, como escolher? É desafiante. É desafiante porque existe um grupo de pessoas com expectativas em cima do jovem. Então, eu acho assim que este momento, pelo que eu percebo em todos os meus anos aí na educação e também como terapeuta, eu tenho percebido um sofrimento muito grande dos jovens. É um momento muito, muito sofrido. Que as famílias deveriam ter um pouco mais de consideração e tranquilidade, né? Para poder permitir que esse jovem tivesse clareza para decidir. É muita pressão e muita comparação. Então, o que eu percebo? Eu tenho percebido um sofrimento dos jovens assim. Está terminando o ensino médio, ele não pode ficar um ano sem estudar. Parece que se ele ficar um ano sem estudar, para ele refletir, pesquisar, interagir, ver o que realmente ele quer, a mãe já vai falar assim, ou o pai, mas espera aí, a sua amiga já vai entrar na faculdade. E você vai ficar parado? Então, ele não tem nem esse direito, por exemplo, de falar, eu vou parar um ano e vou pesquisar e agora eu vou olhar para mim para eu poder escolher a minha profissão. Tem que ser assim, saiu do ensino médio, o próximo ano tem que estar na faculdade. Se não estiver na faculdade, é como se tivesse, sei lá, um fracasso. Aí o próprio jovem começa a sentir um sentimento de fracasso. E quando ele não sabe o que ele quer fazer, eu já peguei jovem que chega e chora, fala assim, eu ainda não consigo saber o que eu quero fazer, e a pressão está imensa. E isso é muito dolorido para o jovem, né? Porque precisaria ter esse respeito por este momento. É um momento muito decisivo, que de repente você vai começar uma profissão, eu não vou dizer que você vai aposentar nela, porque agora, com essa questão da inteligência artificial, nós vamos passar aí por 3, 4 profissões de transição, porque não tem como iniciar numa carreira e provavelmente aposentar nela, vai ser muito difícil, né? Você iniciar numa e se aposentar na mesma profissão. Pode ser até na mesma linha, mas com algumas modificações. Então, o que eu diria para o jovem é que converse com a sua família, por favor, me deixe pensar, me deixe refletir, me deixe escolher, me deixe analisar para o que eu possa escolher. Não me force. Controlar a ansiedade. Eu sei que muitos jovens vão falar assim para mim, mas agora meu pai e minha mãe já falou que eu tenho que trabalhar e estudar, porque senão não vai me dar mais R$1. Ele entra no desespero de trabalhar
muitas vezes já vai fazer, começa uma faculdade no período noturno, né? Com muita dificuldade, muitas vezes. O que tem uma situação financeira favorável, normalmente vai estudar durante o dia com mais facilidade. Mas o que precisa realmente, neste momento, é conversar com pessoas que saibam te orientar e pedir para a família calma. Por favor, tenham calma e compreendam o meu momento. Me deixe, porque é mais ou menos como se fosse um casamento também, né? Você vai forçar a pessoa a tomar uma decisão rápida sem ela estar preparada. E essa coisa de quando as pessoas começarem a cobrar muito, eu penso que a resposta tem que ser assim: estou analisando. Se você não tem decidido ainda, não está claro, tenha cautela. Por exemplo, a minha neta, ela ficou 1 ano sem estudar, até ela decidir, sem pressão. Porque ela precisou daquele tempo. Quando ela saiu, ela falou, não tenho clareza. Então, ela precisou de 1 ano para poder se decidir. Eu também já conheci pessoas que foi fazer intercâmbio, foi fazer outras coisas, até conseguir se decidir. Então, a família precisava ter esse respeito com esse momento do jovem. Eu não estou falando de deixar ele acomodado, que ele não quer estudar, que ele quer ficar fogo. Eu não estou falando disso. Eu estou falando de respeitar o momento da indecisão e da insegurança. E até buscar uma orientação profissional. É importante, às vezes, nesse momento, buscar um coach, buscar um terapeuta, para te ajudar a acalmar a ansiedade e fazer uma escolha mais assertiva, sem pressão. E conversar com as pessoas, aquele que estiver pressionando, falar, por favor, eu estou analisando, é um momento muito importante para mim, então respeite o meu momento. Porque vai numa festa, e aí, você não decidiu? Nossa, você não decidiu ainda, você vai ficar aí? E é dessa forma mesmo. E coitado dos jovens, às vezes não quer nem sair, porque sabe que vai chegar lá, a turma vai começar a cobrar dele se ele já decidiu. A nota que ele tirou no Enem, como é que ele foi, não sei o quê, se ele já conseguiu entrar na faculdade, a pressão é muito grande. E eu acho que este momento, nós fazemos um mal muito grande para o jovem quando a gente começa a pressioná-los. Há muita comparação, né? A comparação. Porque não é o meu filho ser feliz. Muitas vezes se o filho da minha amiga vai se formar e o meu não. Então, o filho da minha amiga não pode se formar e o meu não se formar, porque senão eu vou ficar para trás. Vou falar para minha amiga que o meu filho não quis estudar, aí como é que eu vou ficar quando eu encontrar os amigos? Então, não acho que a pergunta também que um jovem pode fazer para os pais é: vocês me querem feliz ou querem só formado? Né? Acho que essa é a pergunta. Vocês, como meus pais, querem me ver feliz? Então, por favor, me respeite. A Janaína tinha levantado a mão, não sei se você quer falar sobre esse assunto, Janaína, ou era... Bom, vou prosseguir com as perguntas, qualquer coisa ela coloca no chat. Acho que ela saiu, não saiu? Eu tinha olhado aqui, parece que na hora que eu olhei ela ainda estava. Ah, não, tá ali, a Janaína tá ali. Antônia, e como descobrir, então, o perfil profissional? O que essas jovens que estão te ouvindo, elas têm que observar, por exemplo, nelas, na personalidade delas, nos gostos delas, e também naquilo que elas fazem, né? Os comportamentos, enfim, aquilo que as deixam mais felizes, aquilo que elas querem saber, para poder pensar o perfil profissional. Eu penso assim, além de fazer o teste, só para ter o teste é só uma noção. Vamos deixar claro que o teste não é fator determinante. Porque senão tem gente que fala assim, eu fiz o teste, meu teste deu isso, então é isso que eu tenho que fazer. Calma lá, né? Vocês aqui que estão aqui devem ter feito o teste, eu vou falar sobre ele, mas com muita calma. Primeira coisa, aproveita que vocês estão na idade de começar a escolher profissionalmente, comece a observar as pessoas trabalhando. E dá uma olhada, essas pessoas que estão trabalhando. Se você estivesse fazendo o que elas estão fazendo, é uma coisa que você sente alegria? Te dá aquela vontade de falar, eu gostaria de fazer isso? Então, é muito importante observar. Cada lugar que você vai, observa. Você vê um médico atendendo, você vê um recepcionista, você vê um professor, um dentista, um advogado. Começa a observar e começa a ver se você se identifica com aquela profissão que aquela pessoa se exerce.
Começa a observar também quando você não está em estado de pressão de ninguém, quando as pessoas dizem assim para você: nossa, mas você faz isso tão bem, nossa, mas você leva um jeito para tal coisa. Ela não está falando da sua profissão, ela está falando de um talento, de um dom natural que a pessoa tem. Porque às vezes também, gente, não é só a questão do curso superior. A gente precisa começar a observar as coisas que a gente gosta, porque às vezes a gente acha que é só fazer o curso superior. Eu tive a oportunidade de fazer um curso com o Whindersson Nunes, o humorista. E eu achei muito interessante quando ele também estava lá no ensino médio e as pessoas começaram a falar para ele assim: nossa, mas você fala umas coisas que faz a gente dar risada, você é tão engraçado, você podia começar a contar umas piadas, fazer uns shows aí. E ele disse que começou a pensar assim, mas será? Né? Será que isso daria certo? Aí ele começou a chamar uns grupos lá de amigos e fazer umas apresentações, e o povo dava muita risada com as brincadeiras dele, com as coisas que ele fazia, com o humor dele. Ele falou, eu acho que esse negócio dá certo. Aí ele começou a cobrar um pouquinho para as pessoas assistirem, e viu que as pessoas iam e gostavam. Aí sim ele falou assim, então, esse negócio dá certo para mim. Aí ele foi se especializar em humor, porque às vezes acha que porque ele é humorista, ele não estudou. Aí ele buscou 3 referências do humor e estudou com essas pessoas. Aí ele buscou as 3 referências das 3 referências dele e foi estudar com elas. Então, e foi buscando as referências das referências, até que ele se tornou o humorista que ele é hoje. Então, às vezes é importante eu também começar a observar o que as pessoas falam que eu faço bem. Então, muitas vezes não é só fazer a faculdade, porque muitas vezes a preocupação é a faculdade. Mas será que é? Talvez você pode ser um empreendedor, montar o seu negócio, você precisa descobrir o seu perfil e observar o que você faz bem. Tem crianças que elas já são empreendedoras. Você começa de pequena, já está vendendo alguma coisa. Essas crianças são vendedoras, são empreendedoras. Então, é descobrir em você aquilo que é nato, sabe? Aquilo que está na sua alma mesmo, aquilo que vem de dentro de você, que você percebe que está lá dentro de você. Então, isso é importante. Tá? Não sei se eu respondi, Wesley. Isso. E aí eu aproveito para fazer uma pergunta que tem a ver com isso que você acabou de colocar. O perfil profissional, ele nasce com a pessoa, você falou de dom, ou ele pode ser construído. E no caso das mulheres, porque, em geral, tem uma visão um pouco estigmatizada das mulheres na sociedade, que é a seguinte: as mulheres, elas são boas para determinadas profissões, enfermagem, educação, mas na tecnologia, nas engenharias, não é bem esse o olhar. Então, o perfil pode ser construído, e para as mulheres? Ó, nós temos algumas habilidades e competências natas, mas muitas podem ser desenvolvidas. Tem algumas coisas que você, por exemplo, uma criança pequena, de repente, pega um instrumento e já começa a tocar. É algo nato dela, entendeu? Que está na natureza dela. É igual a liderança. Você pode nascer já com aquele espírito de liderança, mas a liderança pode ser desenvolvida. Mas todo mundo tem algumas habilidades que elas predominam. Então, na verdade, o perfil, ele é só predominante, né? Não é que ele é determinante, ele é predominante. As mulheres, o que eu percebo? Mas isso é uma questão cultural, que nós também criamos, que a mulher está para cuidar, para fazer serviços que é mais cuidar, que é mais nutrir, fazer essas coisas. Por exemplo, professora, enfermeira, tudo profissão que vai lidar mais com a questão do cuidado. Isso também tem a ver com a cultura. Então, a gente precisa observar muito a cultura de um país, como é que uma mulher é educada. Em algumas comunidades, a mulher ficar dentro de casa e não trabalhar tem muito valor, principalmente os judeus. Né? Para eles é um valor imenso a mulher que não trabalha fora e fica cuidando dos filhos. Então, vai depender muito da cultura. Mas, pegando aqui a nossa cultura do Brasil, as mulheres precisam trabalhar e muito. E não tem esse negócio que a mulher tem que ficar só na profissão de cuidados. As mulheres estão indo muito bem na engenharia. Nós é que temos uma cultura ainda de não acreditar. Né? Por exemplo, eu já peguei 3 vezes avião que era
o piloto era mulher. E correu tudo bem. Né? Então, às vezes, quando a pessoa, mas é uma mulher que vai pilotar um avião, já fica com um pouquinho de medo. Eu, uma vez, até ouvi um passageiro falar, avião que é mulher pilotando, eu não ando. Então, porque não acredita na mulher, mas a mulher pode trabalhar em todas as profissões, assim como o homem. O homem também pode ser cozinheiro, jardineiro, várias coisas que seriam mais estilista, costurar roupa. O homem também pode ter profissões que elas são mais assim, de cuidados, de habilidades mais manuais, inclusive. E isso é uma cultura, não tem nada a ver com competência. Questão cultural mesmo, que precisa ser mudada, né? Isso só vai ser mudada se, por exemplo, essas meninas que estão te ouvindo forem para essas áreas, serem daqui engenheiras, profissionais de sistemas de informação, né? Uhum. Se você tiver interesse. E um cuidado, que a gente tem que ter, que muitas vezes nós, mulheres mesmo, temos preconceito contra a mulher. Né? Muitas vezes a gente acha que uma mulher não tem competência para administrar uma empresa. Eu, por exemplo, já vi muitas vezes, já ouvi demais isso, não tanto agora, mas há 20 anos atrás, uma coisa que eu ouvia muito, aqui em Prudente mesmo, a mulher ia abrir uma empresa, se ela não tivesse marido, a primeira coisa que a gente escutava era, gente, mas ela vai quebrar, ela não tem marido. Como é que ela vai abrir uma empresa se ela não tem marido? Então, para abrir uma empresa, você tinha que ter marido. Então, olha a mentalidade, é uma questão de mentalidade, né? Cultura, mentalidade. Essa mentalidade precisa ser mudada. A mulher pode fazer tudo que ela quiser fazer. E o homem também. E vai mudando quando a gente vê essas profissionais nessas áreas, né? Engenheiras, as mulheres pilotando avião, como você exemplificou. E muito também dessa cultura e da imagem que a gente constrói sobre as mulheres nas profissões, vem da internet, vem da TV, vem das mídias, né? As profissões, elas são aquilo que só a TV mostra, aquilo que só está na internet. Como que elas podem descobrir a realidade de cada profissão, para que elas possam ser pegas de surpresa, por exemplo, quando já estiverem no mercado de trabalho? Bom, eu penso que elas precisam pesquisar e buscar o máximo de possibilidades e oportunidades para conhecer essa profissão em campo. Né? Porque quando a gente vai a campo, por exemplo, uma falha que eu sei que não é fácil, que as empresas também não abrem muito essa oportunidade, mas o ideal seria que todas as escolas do ensino médio levassem seus alunos nas empresas, para eles conhecerem as profissões, para levar nas universidades, para conhecer os laboratórios, para conhecer os locais, para ver como ir num canteiro de obra, por exemplo, conhecer realmente como que é esse trabalho. Mas também com a pesquisa hoje na internet, hoje tem muita simulação, tem muita coisa, tem muita oportunidade de você ver como que é realmente a profissão. Porque se você vai pesquisar, quantos vídeos tem das pessoas desenvolvendo a sua profissão? Como que é o dia a dia? Quantas pessoas mostram o dia a dia dela, né? É igual, por exemplo, falar, quero ser jornalista. Você que é jornalista, por exemplo. Acredito que não deve ter sido fácil também quando você estava em campo fazendo as reportagens, andando para lá e para cá, não é verdade? Uma coisa é falar assim, nossa, que lindo, tá na TV, o rostinho tá na TV todo dia, né? Tá mostrando, tá ali conhecendo pessoas, conhecendo lugares, mas quantos desafios? Enfrenta barro, enfrenta um monte de coisa para chegar muitas vezes no local para fazer uma reportagem. Então, precisa compreender um pouco o dia a dia, porque nem tudo é esse glamour todo, a gente vê pelos próprios artistas. Conquista fama e depois não tem condições nem de sair de casa. Para sair de casa tem que sair com segurança, porque não consegue. É aquela questão de que você fica ali correndo risco se sair sozinho, tem que sair com segurança, de tantas pessoas que vêm. Vai viajar, não tem sossego, entra num avião, é todo mundo pedindo autógrafo. Então, a pessoa também perde muita privacidade, a vida exposta nas mídias sociais. Então, tem a fama, mas
eu tenho que pensar no bônus e no ônus da profissão, e somente pesquisando. E também outra coisa que eu acho é conversar com pessoas que exercem aquela profissão. Eu preciso conversar com essas pessoas. Às vezes você tem um parente que exerce aquela profissão, você vai conversar, ver como que é o dia a dia dele, de repente você fala, não quero isso, ou é isso que eu quero. Ou você vai dizer não, ou vai dizer sim. É pesquisar. E, se possível, ir a campo. Boas dicas, dicas valiosas. A Lauane e também a Janaína estavam compartilhando aqui no chat que elas já fazem cursos que são socialmente tidos como de homens, assim, né? Automação industrial, química, e aí elas já estão já quebrando essas barreiras. Você falou, Antônia, de conhecer a profissão, né? De conhecer como é o dia a dia do profissional que elas estão querendo se tornar, mas antes de chegar ao mercado de trabalho, tem um caminho, tem um processo que é a formação profissional. Então, também é preciso pesquisar esse processo de formação, por exemplo, as disciplinas, a grade curricular desses cursos, se é um curso de graduação, um curso técnico, enfim, até para saber esse caminho, como é que chega lá. Sim, isso é muito importante. Por exemplo, no caso, né, como eu sou a fundadora do Instituto AGC e estou na gestão, então a gente tem muito curso universitário, né? Temos 120 cursos de graduação entre tecnólogos e licenciaturas e bacharelado. A gente faz questão de mostrar a grade para os alunos, de encaminhar a grade do curso para a pessoa ver se ela se identifica. Mas, por exemplo, às vezes a pessoa pensa que ela vai fazer um curso, vamos supor, de assistente de administrativo e não vai ter matemática, e tem, né? Ela vai fazer um curso, mesmo de direito, vai ter, porque ele vai precisar fazer conta para o cliente dele. Então, tem disciplinas dentro do curso que elas, às vezes, vão ser muito chatas, mas que ela é necessária, e às vezes, porque aquela disciplina é chata, eu desisto do meu sonho, mas eu preciso também entender, poxa, para fazer esse curso, se isso é importante para mim, se eu gosto dessa profissão, eu vou precisar entender que vão ter disciplina chata. Por exemplo, vou pegar o meu de terapeuta. Nossa, anatomia, eu não gosto de anatomia, mas eu tive que fazer, entendeu? Então, tem coisas que a gente não gosta, tem disciplina que você não vai gostar, não vai ter todas as disciplinas que você vai gostar, mas você precisa conhecer a grade, até para você se preparar psicologicamente, porque se tiver lá matemática que eu não gosto, ou se não gosta de filosofia, sociologia, e aí você vai precisar estudar aquilo ali, para você chegar lá, então você já vai precisar se preparar. Eu vou enfrentar umas disciplinas aqui que eu não gosto, mas eu vou precisar enfrentar. E ver se você dá conta de enfrentar, né? Porque senão, de repente, por causa de uma, duas disciplinas, você desiste do seu sonho. E isso é muito comum, viu? Nossa, eu não estou dando conta dessa disciplina. E, por exemplo, química. Nossa, como a gente, química geral, como que nós temos aluno que sofre com a química? Impressionante. Chega na química, eu vou desistir, eu vou ficar de DP, porque não está suportando a química, né? Então, tem que entender, eu também tive química, além da anatomia que é chata, tive química. Então, são as disciplinas que a gente precisa enfrentar, por mais que elas sejam desafiantes. Se você não gosta delas, já tem gente que é apaixonado por química, é apaixonado por anatomia, né? Mas eu não sou. Uhum. Isso aí. A Janaína está comentando aqui que ela foi olhar a grade curricular do curso de Engenharia Agrícola Ambiental, deixa eu confirmar aqui, porque ela disse que tinha certeza que ela ia fazer Engenharia Agrícola e Ambiental, é isso aí. Tinha certeza que ela ia fazer esse curso, depois que ela olhou a grade, ela deu uma repensada, né? Não sei se já se considerou essa possibilidade, mas como é importante olhar a grade. Importantíssimo. A grade, olha, eu acho assim, toda faculdade deveria, quando o aluno procurou para fazer matrícula, eu vou te encaminhar a grade, para ver se ele se identifica realmente com aquela profissão, porque às vezes vai ter muitas disciplinas que são desafiantes, né? E voltando só lá na questão da mulher, né? Nós mesmos, eu preciso até fazer um levantamento, eu estou achando que nós temos mais mulheres matriculadas na engenharia do que homens.
Aqui em Presidente Prudente, eu não sei na universidade como um todo. Porque eu só vejo chegando matrícula de mulher, dificilmente homem, né? A Lauana está falando que tem medo de olhar, porque desiste, né? Mas eu acho que não é olhar para desistir. A primeira coisa é analisar, né? E saber se preparar psicologicamente para dar conta das disciplinas, para não desistir no meio do caminho. Eu já sei, pronto, e se prepara psicologicamente para isso. Para não ficar depois chorando. A Antônia é professora também, eu acho que ela pode comentar o seguinte com relação a isso, né? Tem disciplinas que são um pouco assustadoras, apavorantes, assim, quando a gente pensa elas isoladamente. Mas quando você as coloca no contexto da sua profissão, daquele ofício que você sonha, não é às vezes toda a química que você vai precisar dar conta, às vezes aquele aspecto da química você vai se interessar, entende? Porque vai ter relação com o seu trabalho. E aí, Antônia, acho que você pode comentar também um pouco que os professores podem ajudar na condução desse processo, que é o seguinte: os professores podem introduzir, apresentar o conteúdo fazendo relação direta, fazendo uma relação prática com aquilo, né? Sim, com sim. aquela área. Exatamente, por exemplo, que nem eu falei, eu não gosto de anatomia, mas quando a gente começa a estudar a importância, né, do nosso corpo, de cada membro, do funcionamento dele, de como ele funciona, aí, sabe que eu comecei até a falar, nossa, é importante estudar, né? Você pega a química está presente em tudo. Então, se o professor começa a colocar a importância dele no cotidiano da vida, daquela disciplina, quando você sabe que você está aprendendo algo, que aquilo vai te ajudar no seu dia a dia, você, por exemplo, eu aprendi anatomia, quanto que me ajudou a quando eu vou atender uma pessoa que ele está falando que está com dor aqui, dor ali, dor lá, eu até às vezes falar para ele, direcionar, ó, procura tal médico, porque pode ser isso, né? Procure esse especialista para verificar essa situação que você está vivenciando. Então, é importante, por mais chato que seja que você não gosta, mas é importantíssimo. E quando você liga com a vida, faz essa conexão com o cotidiano, deixa de ser chata. Agora, tem coisa que a gente aprende também que não tem muito sentido, né? Que eu não sei, você fica pensando assim, o que eu vou usar isso aqui na vida? Porque não conecta muito com a vida, né? Tem coisa que não tem muito sentido de você ficar ali se matando por causa daquilo lá. E às vezes também experimentar, né? Porque às vezes olhando de longe ou num primeiro olhar assim, parece que você não vai gostar. E é curioso porque assim, a gente só tem medo daquilo que a gente não conhece. Quando você está dominando aquele assunto, quando você está dominando, tem propriedade daquele conteúdo, e aí ele já não assusta mais, você consegue articular tranquilamente e vai embora, né? Sim, muda bem, né? Muda bem. Então assim, isso é importante. Como escolher, né? Se a gente tivesse que pensar uns passos, assim, como que elas podem agora, né? Diante disso que você está falando, daquilo que você já apresentou, como que elas podem pensar uma forma, passo a passo, para escolher, por exemplo, o curso ou de repente, a profissão mesmo? Às vezes não vai ser nem o curso, né? Às vezes vai ser a profissão, ou às vezes vai ser empreendedor. Porque, olha, uma coisa que... eu acho que uma coisa muito importante que eu esqueci de falar, que eu também penso que os jovens, e quase ninguém sabe disso, é quando as pessoas vão apresentar as startups. Acho que elas também são muito importantes, porque elas despertam o espírito empreendedor. E você vê como que essa meninada está sendo criativa de criar excelentes negócios, que muitas vezes não depende nem de um curso superior, mas elas estão criando negócios. Então, primeira coisa, eu quero trabalhar como empregado ou eu quero ter meu próprio negócio? Mesmo que você queira ter seu próprio negócio, é importante estudar, porque a gente não sabe o dia de amanhã. Então, e estudar é conhecimento. Conhecimento não vai fazer mal para ninguém, só vai ajudar. Então, é importante. Quero ter meu próprio negócio ou quero ser um funcionário público? Quero seguir uma carreira? Quero ser executiva? O que eu quero? Isso é importante começar a decidir.
startup, só não tem esse S aí no final e é tudo junto, startup. Wesley, você pode escrever aí, fazendo favor, como é que escreve startup? Aqui em Presidente Prudente tem umas apresentações de startup de vez em quando. Eu acho que é mal divulgado, né? Precisaria ser bem divulgado para os jovens começar a despertar esse espírito empreendedor. Então, identifiquei se eu quero ter meu próprio negócio, se eu quero ser funcionário público, se eu quero seguir a carreira executiva ou qualquer outra carreira aí na vida CLT, né? Então, identificou, vai pesquisar essa profissão, né, que você quer. Se você quer fazer o seu próprio negócio, vai estudar sobre empreendedorismo, vai aprender um pouco sobre o negócio, né? Você vai buscar aí alternativas para você se colocar no mercado de trabalho também. Às vezes você pode, inclusive, enquanto você está fazendo o curso, você conseguir um estágio. É fácil? Todo mundo consegue? Não. Mas existem algumas profissões, inclusive, que tem até que fazer o estágio obrigatório, que não é o remunerado, é o estágio obrigatório, que você precisa fazer para você até ver se você também vai se identificando com aquela profissão. Então, eu penso que o passo a passo é esse. E também começar a conversar com a sua alma mesmo, conversar com a sua essência. Como é que eu gostaria de estar lá na frente, trabalhando em quê, fazendo o quê, de que jeito, em que empresa, que tipo de trabalho. Sabe assim, essa coisa de olhar para dentro, que a gente não costuma olhar para dentro, a gente fica olhando só para fora, o que os outros estão fazendo, e muitas vezes a gente não tem uma conversa conosco mesmo. Essa conversa com o nosso interior, sabe, de parar um minuto, de refletir e de pensar sobre o que você realmente quer, porque segundo as pesquisas, diz que só 2% pensa. 3% acha que pensa, mas não pensa. E 95% vai fazendo o que os outros falam para fazer. Então, essa introspecção com você mesmo, olhar para dentro e se identificar o que é que a sua alma pede para você fazer. E muitas vezes também o nosso sonho de criança tem muito a ver, tá? Muitas vezes lá, o que é quando eu era criança, porque naquele momento você é natural, você não está sob pressão, e muitas vezes você viu alguém trabalhando e você pode ter pensado assim, é isso que eu quero fazer quando eu crescer. Então, muitas vezes, os nossos sonhos de criança têm muito a ver com o que eu quero para eu fazer na vida adulta. Volta lá na infância e pergunta, o que eu pensava mesmo em ser? E trace a sua carreira, busque as empresas, pesquise a empresa que você quer trabalhar, né? Então, pesquisar as empresas que você gostaria de trabalhar é importante. Outra coisa, quando for fazer uma entrevista de emprego, sempre entra no site da empresa, pesquisa tudo sobre ela, porque isso é fundamental numa entrevista de emprego, saber tudo da empresa. Tem gente que nunca entrou no site, sabe nem o que a empresa faz, está ali, eu vi essa vaga aqui e vim aqui, mas não procurou saber nada da empresa. Ó, não é só a empresa que escolhe a gente não, viu? A gente também tem que escolher a empresa que a gente quer trabalhar. Não é só... Às vezes a gente pensa que, se eu for escolhido, tá bom. Não, mas peraí, você também tem que escolher a empresa. Né? Senão a gente fica na sobrevivência e não no projeto de se realizar mesmo, só na sobrevivência. Acho que pode apresentar para elas assim as profissões do perfil, Wesley. Como assim? Não entendi. É que eu quero apresentar para elas um pouquinho do teste que elas fizeram. Sim, com certeza. Então, eu vou só aqui pedir para o Wesley, então, agora um minutinho aqui, gente, só para falar para vocês. Quem fez o teste, né? Então, algumas pessoas pode ser que deu lobo. Então, quem deu lobo, onde é que você está tendo identificação para você trabalhar? Com que tipo de profissão? Então, engenheiro, contador, trabalhar com finanças, fazer orçamentos, né? Programador de software, desenvolver software, trabalhar com logística, como advogado, é uma boa facilidade, analista de sistema. Você pode trabalhar assim com tecnologias, ser um professor de matemática ou um matemático, né? Realizar pesquisas, também pode ser pesquisador, essas pessoas que ficam pesquisando, buscando informações, economista, analisar dados, analisar riscos de empréstimos que bancos normalmente fazem, trabalhar como analista de crédito,
é importante, gerente de projetos, né? É muito bom para o lobo. O lobo é uma pessoa que, quando a gente pede para ele fazer uma coisa, pode ter certeza que ele vai dar conta de fazer, porque ele tem tudo para ele, tem começo, meio e fim. E aí, você pode também ser cientista de dados, né? Tudo que for, assim, analítico, você é uma pessoa que pode estar trabalhando. Quem deu o perfil águia? A águia pode ser uma empreendedora, ela enxerga muito rápido, né? Ela tem uma visão muito boa de futuro, uma visão macro mesmo. Então, a águia pode ser uma consultora de negócios, pode oferecer orientações, ser um líder na empresa, né? Assumir uma posição de liderança, ser coach, ser também um analista de mercado, que consegue analisar bem, ser assim, palestrante, trabalhar com questões estratégicas, projetos estratégicos, trabalhar com projetos de alto nível, também pode ser um terapeuta holístico, pode ser um analista de investimentos, pode ser, por exemplo, diretor de empresas, a águia para trabalhar no marketing, na propaganda, em tudo, designer, decorador, no caso também pode ser o arquiteto. Por quê? Porque ela tem uma visão, assim, de criatividade fora do comum quem tem perfil águia, tá? É muito criativo. O golfinho vai ser professor, a maioria dos professores são golfinho, pode ser um pesquisador, pode ser biólogo marinho, fazer pesquisas também, o golfinho é bom, vendedor é bom, no caso, também para poder ter uma boa comunicação, porque ele comunica muito bem, interage muito bem. Qualquer tipo de trabalho que precisa se comunicar, jornalista, apresentador, terapeuta ocupacional, né? Tudo que vai envolver relações públicas, o golfinho tem um perfil maravilhoso para isso. Tudo que é expressão artística, tudo que vai envolver, assim, uma forma de expressar, porque o golfinho, ele é muito, assim, acolhedor, né? É professor de natação, qualquer tipo de professor, né? Todo tipo de professor, ele é muito bom para trabalhar. Guia turístico, excelente, porque ele sabe comunicar e sabe interagir com as pessoas muito bem. Também trabalhar com animais, instrutor de mergulho, técnicas, ensinar as pessoas a ter técnica de mergulho, engenheiro ambiental, toda essa parte ambiental, de animal, de tudo que vai mexer com isso, com água, o golfinho tem um perfil muito bom. O tubarão já é um perfil que a pessoa vai ser assim, para ser empreendedor mesmo, e se for para ser vendedor, ele tem que ser aquele vendedor líder. Tudo que for exigir, montar o seu próprio negócio, ser um empreendedor, ou ser um intraempreendedor. O que é um intraempreendedor? Alguém que vai gerenciar a empresa de alguém como se fosse dono dela. Então, de repente, tem uma franquia. Uma pessoa tem aí 50 franquias. E cada lugar ele vai colocar uma pessoa responsável. Ele tem que colocar um tubarão. Por quê? Porque o tubarão, ele é muito competitivo e ele assim, nos negócios, ele quer lucro, ele quer resultado. Ele, às vezes, é até difícil de lidar de tanto resultado que ele quer, o tubarão. Mas é a pessoa própria para ter o seu próprio negócio ou cuidar do negócio de alguém como se fosse dele. Tá? E médico também, principalmente o médico que vai ser cirurgião, é muito importante que ele seja tubarão. Por quê? Porque para ter coragem de cortar uma pessoa, abrir uma pessoa, precisa ter um perfil tubarão, senão não dá conta de fazer uma cirurgia, não. É isso. Alguma dúvida, gente? Querem fazer algum questionamento? Colocar aqui no chat. Por exemplo, a Janaína perguntou o seguinte: o que fazer quando eu me identifico com um pouco de tudo? Então, aí você vai pegar aquele que é predominante e vai pesquisar as profissões nele, porque sempre tem um que é um pouquinho maior. Mas vamos supor que deu lá 8 tubarão e 8 golfinho. Se deu bem parecido, esse é um profissional difícil de encontrar no mercado, viu? Uma pessoa meio a meio golfinho e tubarão. Se você encontrar um profissional desse, tem que contratar. Porque ele vai ser muito bom. Vai saber se comunicar com uma habilidade incrível, ao mesmo tempo ser muito produtivo e trazer grandes resultados. É a coisa mais difícil de achar
um tubarão golfinho, meio a meio. Então, dá uma analisada para você poder escolher a profissão aí que mais se identifica. Mas esse daí, se achar, até eu queria, viu? E aí, Janaína? Então, golfinho e águia. Golfinho e águia vai ser que você... O que deu maior? O mesmo tanto golfinho e águia? É um golfinho bem criativo, hein? Esse daí, hein, já pensou para estar trabalhando numa empresa de marketing e propaganda? Dá para ter uma empresa de marketing e propaganda? Pode ligar o microfone. Porque imagine uma pessoa que tem águia e golfinho, vai ter uma habilidade extraordinária na comunicação e uma criatividade imensa. Pode montar produtoras, essas que produzem filmes, que produzem comercial, que fazem as propagandas das empresas, as grandes empresas de marketing aí, que nem aqui em Prudente a gente tem a Audi, é o profissional certo para trabalhar nessas empresas. Oi, gente, boa noite. Eu sou Janaína, tenho 17 anos. Falar um pouquinho da minha experiência como golfinho. Eu me identifiquei, eu achei muito certo ter saído golfinho, porque eu já me comunico muito, né? Eu já faço várias coisas, até na questão de ensino com monitoria, né? Para turmas mais novas que a minha. E eu achei, assim, que tá super na minha área. Mas a área também tem muito a ver comigo, porque contar um pouquinho da minha experiência desse ano, que aconteceu nesse ano comigo. Eu sou bolsista do CNPq, eu faço iniciação científica. Aí, com essa bolsa, veio um projeto de extensão de paraquedas, que é o GPAC, Jogando, Experimentando para Aprender Ciência. É um projeto que ele disponibiliza jogos didáticos para democratizar o acesso ao ensino do conhecimento científico. Ou seja, a gente ensina ciência através de brincadeiras e tudo mais. Esse projeto é muito importante para mim, eu falo dele para todo mundo. Mas o que eu posso falar dele? Então, eu consegui ter uma boa comunicação com ele, porque eu tive que explicar várias coisas que o pessoal não entendia muito bem, mesmo com a explicação do jogo. Então, eu tive essa coisa de dar um conhecimento e me comunicar. Eu também participei de feiras, né? Como a FECT, que é Feira de Ensino em Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro e tudo mais. Esqueci de falar que eu sou do Rio de Janeiro. E nessa feira a gente ganhou o prêmio de divulgação científica, que é uma coisa muito importante para a gente, né? Uma coisa muito legal, um reconhecimento muito agradável. Então, eu me vejo assim como golfinho em várias coisas, não só no ambiente escolar, né? Eu geralmente me comunico bem, não tanto pelo celular, porque eu fico meio nervosa, né? Não tô cara a cara com a pessoa, eu fico um pouco tímida. Eu acho que a minha comunicação, pessoalmente, ela é mais límpida. Outra coisa que eu tive esse ano, né, que eu precisei muito de proatividade, foram, tipo assim, eu faço ensino médio integrado, como eu falei no chat, e fora isso, eu me envolvi com essa pesquisa e mais 5 projetos de extensão. Ou seja, eu me envolvi um monte de coisa e tive que ser muito ativa em todos eles, porque tudo demanda muito trabalho. Então, eu consegui me arrumar nisso tudo. Em alguns projetos eu tive que criar coisas com designer e tudo mais. O Canva foi meu maior aliado esse ano. Criei muitas coisas, fiquei triste porque o mesmo tendo muitos recursos ainda deu uma limitada da minha criatividade, infelizmente, mas acontece, deu tudo certo. E eu tô, né, querendo fazer essa parte da licenciatura, né? Eu queria fazer engenharia ambiental porque eu sou apaixonada pelo meio ambiente. Muitos projetos que eu participo são voltados para o meio ambiente, como logística da coleta de lixo e sobre as unidades de conservação de Nova Iguaçu. Então, eu já tenho esse apreço e também eu tenho muito apreço pela parte de ensinar, da licenciatura em si. Por isso que eu queria fazer engenharia agrícola e ambiental, que eu acho que tem tudo a ver. Eu também gosto muito de tecnologia, muita inovação. Eu faço programação e tudo mais, é uma loucura. Aí, é isso, eu acho que eu falei demais, gente, é isso. Obrigada, desculpa tomar tanto tempo. Janaína, então, você tem um perfil perfeito, né, para essa área aí, porque
Imagine um golfinho que sabe se comunicar muito bem, com uma leveza, com uma naturalidade, que é coisa nata do golfinho, e ainda tem uma águia, porque a águia, a visão dela é macro, entendeu? A pessoa que tem perfil águia, ela enxerga longe, né? É assim, anos-luz na frente. E então ela é muito criativa e ela busca solução para os problemas. Então imagine juntar a comunicação com tudo isso. Você poderia tem muito roteirista de filmes, trabalhar em empresas de marketing, nessa questão de criar solução para a questão ambiental. O golfinho, ele é apaixonado para encontrar solução para um mundo melhor. O sonho do golfinho, juntando ele com a águia, eu quero construir um mundo melhor. Eu quero ver um mundo feliz. Sim, eu Entendeu? me vi muito nisso que a senhora acabou de falar, quando eu me deparei com problemas do jogo didático que eu faço a pesquisa, que é o Mafia League. Ele é um jogo de tabuleiro humano, vou dar uma breve explicação, vou tentar ser o mais rápida possível. Ele é um jogo de tabuleiro humano que usa personagens da Marvel para explicar conceitos científicos a partir da habilidade de cada personagem. Então é uma coisa bem fácil, não tem conhecimento prévio, não precisa de nada, a gente está ali para passar o conhecimento mesmo e tudo mais. O que acontecia? Esse jogo ele foi criado antes de eu chegar no Cefet, foi criado em 2014, ou seja, muita coisa ali explicada ali, do jeito que estava explicado ali, naquele contexto, não faz mais sentido hoje em dia. Ou seja, a gente tinha cartas com texto muito grande para o pessoal ler, uma loucura. Aí eu usei a tecnologia para conseguir diminuir isso. Primeiro a gente fez um resumo das cartas, né? Tirou o que ficava ali maçante para o pessoal ler, porque às vezes a pessoa lê baixo, tem vergonha ali de ler em público, e a disseminação do conhecimento não é tão boa, né? Ali naquele momento, por causa desses aspectos que são naturais. Então, como que eu tinha o desafio de transformar aquilo ali completamente para deixar mais fácil, e eu pensei em usar a IA, né, a inteligência artificial que fala, né, para dublar as cartas, e também eu usei o Canva para poder deixar o texto presente nas cartas, que ali tem conhecimento e tudo mais, para aparecer de forma paralela com o áudio, a dublagem, né? Para as pessoas conseguirem ouvir e ler, mesmo se não tiver, se tiver alguma coisa impedindo que a pessoa escute no momento. Então, isso foi uma coisa que ajudou a gente ter mais acessibilidade, ou seja, eu consigo passar o conhecimento científico através do meu jogo para mais pessoas, para um grupo maior de pessoas, e isso eu consegui testar, né, em campo, quando eu levei o meu jogo para o shopping, perto da escola, e lá a gente conseguiu jogar com crianças que não sabiam ler, ou idosos que tinham baixa visão, a gente jogou com crianças neurodivergentes, então a gente conseguiu ampliar o nosso acesso ao conhecimento de uma forma, assim, muito legal, e eu me vejo muito, né, trabalhando para diminuir as dificuldades para um mundo melhor, como a senhora falou. É isso, obrigada. Que bom, Janaína. Muito bom ver esse seu entusiasmo, essa sua alegria em estar fazendo o que você está fazendo. E você vê como que você já juntou os dois perfis, né? Quando você fala que usou a IA, usou os personagens, modificou um pouco as cartas, deixou mais interativa. Enfim, você usou o dom do golfinho com a águia, juntou e deu um bom caldo, como diz o outro. É isso aí, gente. Janaína, eu vou puxar para a minha área, tá? Se você quiser pensar em fazer jornalismo, você me avisa depois. Ou se quiser vir para a educação ambiental, você já tem modelo didático pronto. Eu super penso em jornalismo, porque eu gosto muito da área de comunicação. Eu assisto muito o Globo Repórter, aquele que passa no domingo também, gente. Eu adoro muito, desde pequena. Eu também me imagino fazendo isso. Aí eu me imagino fazendo tanta coisa que eu acho que nem eu dou conta de estudar tudo.
Você está com um bom problema para resolver, mas é um problema bom, né? É um problema maravilhoso. E eu tenho muita facilidade em me adaptar a todas as áreas. Tipo assim, eu entrei em automação industrial sem saber o que era automação industrial. Acabei descobrindo uma coisa que eu sou apaixonada em partes porque tem pré-cálculo. Detesto cálculo. Mas eu adoro essa parte da automatização de processos, não só para a indústria, mas para a vida em geral, né? A gente tornar as coisas mais fáceis. Eu já estou me alongando na fala, vou me retirar aqui para vocês falarem. Obrigada. Tá bom, Janaína. Antônia, quer acrescentar, deixar uma mensagem? A mensagem que eu quero deixar, gente, o projeto nosso chama Sonhe e Realize, né? Então, sonhe e realize. Então, descubra qual é o seu sonho, qual realmente é aquilo, a sua vocação, a sua habilidade, o que você tem paixão por fazer, mas não com a ilusão. Não com a ilusão que eu vou descobrir algo que eu tenho paixão por fazer e entrar nessa onda que eu nunca mais vou ter que trabalhar. Esse é um engano muito grande. Vai trabalhar assim, fazendo o que ama, contribuindo com um mundo melhor e com uma vida melhor para você e para sua família. Se todo mundo estivesse bem, o mundo estaria bem, né? E a melhor coisa que tem nesse mundo é a gente ser feliz e ajudar outras pessoas também a serem felizes. Por quê? Porque a gente feliz não dá trabalho, não fica doente, não enche o saco, não puxa o tapete dos outros. Porque a gente feliz quer ver todo mundo bem. Não fica fazendo picuinha, nem coisinha para derrubar as pessoas e para prejudicar a vida das pessoas. Então, quanto mais a gente puder fazer para um mundo mais saudável, principalmente mentalmente, ambientalmente também, isso é muito bom. Isso é muito bom. Melhorar as nossas relações, sabe? Melhorar a nossa mentalidade. Já pensou uma empresa trabalhando com as pessoas felizes, fazendo o que gosta, cada um no lugar certo, né? É que é igual uma planta, gente. Você planta uma planta no local errado, uma planta que não é de sol, você planta no sol, ela morre. Entendeu? Se a planta é de sol e você bota na sombra demais, ela morre também, ou ela fica minguada. Ela não produz o que ela realmente quer produzir. Então, a gente tem que aprender com a natureza. A natureza nos ensina muito se a gente começar a observar. Uma planta que precisa de um vaso grande ou na terra, não pode plantar num vasinho pequeno. Senão, e não seja um bonsai que fica lá tudo atrofiado. Pode ser uma grande árvore, tá lá, aquela coisinha. Eu nem compro, não quero nem saber de bonsai na minha casa, porque amarra todas as raizinhas do bichinho lá da árvore, que poderia ser grande, fica aquela coisa pequenininha. Eu acho um crime o bonsai. Eu não gosto, entendeu? Porque eu penso que é impedir algo que poderia ser grande, que tem que ficar pequenininho. Então, não seja um bonsai. Seja uma árvore que cresce naturalmente. Dona Ondina quer falar? Para encerrar? E eu estou encerrando. E qualquer coisa também é só mandar mensagem para a Dona Ondina aí, se ficou com alguma dúvida, que eu respondo. Dona Ondina, abre o microfone, por favor. Eu estou dizendo que a Antônia disse tudo, não é? Ela já resumiu muito bem. E esse é o nosso papel. É esse esclarecimento, né? É orientação, é poder dar condições para a mulher crescer em todos os setores, né? E principalmente através da educação. É isso que foi dito hoje. Vocês estão de parabéns. O Wesley conduziu muito bem, levou muito bem as questões, foi muito importante, né? Toninha também respondendo maravilhosamente, as meninas participando, Janaína, parabéns aí, né? Participou e mostrou e realmente está em busca e sabe o que quer, né? Isso que é importante. E vai servir de exemplo para tantas outras, né? Esperamos ainda que esta palestra de hoje, né, ou conferência, como dizem as otimistas, sirva de exemplo para muitas outras que ouvirão, que Antoninha, acho que vamos estar gravando, né, Toninha? Nós vamos poder distribuir isso, divulgar, colocar lá no nosso YouTube. Nós temos o YouTube, onde estão várias palestras muito interessantes para quem quiser pesquisar. Então, parabéns a todos e muito obrigada pela participação. Bom, então, em nome do Clube Senhor Optimistas, eu agradeço a presença de cada uma de vocês, acreditando que
contribuições valiosas foram dadas hoje para vocês pensarem a vida de vocês, a vida profissional, a carreira, o perfil profissional. E quando vocês estiverem bem-sucedidas, bem felizes, manda uma foto para a gente, manda uma mensagem para a gente comemorar juntos, tá bom? Wesley, estou vendo, só para dizer aqui, estou vendo minha neta assistindo lá dos Estados Unidos, ela está fazendo intercâmbio, e eu mandei para ela o link e tudo, eu estou vendo aqui a Júlia assistindo de lá. Parabéns, Júlia, por estar aqui também conosco, aqui no Brasil, tá vendo? Ela está vivendo uma bela experiência lá. Obrigada a vocês pela palestra, gente, foi muito boa. Ai, que bom, Júlia. A Maria Helena levantou a mão. Sim, né, muito boa realmente, né, a palestra, gostei muito da Toninha falando a questão de não ser bonsai, né, da questão das pessoas estarem bem, porque a pessoa bem, feliz, ela deixa o ambiente de trabalho muito bem. Então, isso veio, assim, né, acho que para dizer para todos nós precisamos estar bem realmente para produzir melhor, né, e no nosso meio, no trabalho, tem muitas outras pessoas que dependem, às vezes, de nós, né, e se nós não estamos felizes, vamos abrir, né, brecha para outros. Eu tenho uma amiga no trabalho que ela diz, eu preciso conhecer o chão que eu estou pisando. Quando eu conheço o chão que eu estou pisando, a possibilidade, né, de um sucesso é muito melhor, muito mais fácil. Né? Então, acho que a gente tem que pensar um pouco sobre isso. E aí, antes de terminar, Toninha, não sei se é a proposta, né, do grupo, mas se a gente pudesse abrir as câmeras e tirar uma foto, né, acho que é bem legal também. Não sei se tinha pensado, mas... Vamos, meninas, abrir as câmeras para a gente bater uma foto? Tem a Lara, a Lauane, que não abriu, a Ana Clara, a Ana Júlia, a Amélia, Michele, Janaína, a Lauane que não consegue. Tem mais alguém que consegue abrir aí? Só para a gente poder fazer um print aqui da tela? Isso. A Lara consegue? A Ana Júlia consegue? Ana Clara, Paloma. A Michele precisa focar, né? Só está aparecendo um pedacinho. Ô, Michele, levanta aí um pouquinho, fazendo favor. Então, pronto. Já fiz. Então, gratidão, e o Wesley faz o fechamento, fazendo favor. É isso. Eu acho que esse compartilhamento de conhecimento é o que torna cada um de nós melhores, né? E eu tenho certeza que vamos sair dessa noite muito melhor do que chegamos. Muito obrigado também pela presença de cada um de vocês, com as contribuições. Espero que venham novas oportunidades para estarmos juntos falando de coisas tão incríveis, tão transformadoras como se autoconhecer. Uma boa noite para você. A Judite quer falar. A Judite quer falar? Diga, Judite. O microfone está fechado. Abre, por gentileza. Abri. Foi fantástico participar. Uma iniciativa que deve ter novos encontros, esclarecedores como esse, mais gente participando. Parabéns, Antônio, Dina, Wesley, muito obrigada. Pedindo para as meninas preencherem a avaliação que a gente mandou, né? Que nós mandamos esse relatório para a Organização Soro Otimista para somar com todas as outras. Ótimo. Então, tá bom, gente. Muito Então, obrigado. gratidão a todos. Uma boa noite, tá? Boa noite, boa noite. Até mais. Boa noite. Boa noite. Julinha, boa noite. Um beijo e bênçãos da vovó.